Mas no cantinho rabiscado do verso estava escrito: Ei, ouvinte, eu confesso, o incolapso começou e um segredo eu vou confessar. Sim, eu rodei 3 vezes na autoescola, isso mesmo. O confessionário de hoje vai ser eu contando a minha história das 3 tentativas de tirar a carteira de motorista e ter falhado miseravelmente em todas e de maneira diferentes. Tá certo? Vamos lá então, vamos começar? Vamos começar então. Vou contar toda a minha história, vou confessar este fracasso, né? Porque acho que a questão de eu ser um homem, ter 34 anos, né? As pessoas já têm uma, como é que eu posso dizer, uma predisposição, não, predisposição não, elas acham, assim, não, nem acham, assim, certeza que eu tenho carteira de motorista, né, que eu dirijo e tudo mais, né, principalmente outros homens falam comigo como se eu fosse motorista, né, provavelmente eu tenho uma cara de piloto, né, então já é pré-definido na sociedade que que eu dirijo, tá, todo mundo pensa comigo, conversa comigo que eu dirijo e eu embarco junto, eu raramente revelo que eu não tenho carteira de motorista porque se tu falar que não tem carteira de motorista, vai ter que contar mais, vai ter que explicar por que aconteceu, não sei o que, aí já fica as gracinhas e tudo mais, sabe? Então já é algo que eu faço geralmente, que é deixar as pessoas pensarem que eu tenho, elas acham que eu tenho, eu não desminto, e é isso aí. Mas aqui no podcast eu tô tentando ser o mais honesto possível, né? Então, vou contar aqui minha trajetória na autoescola, né? Um momento muito desgraçado da vida do ser humano adulto, né? Quem já passou pela autoescola pode se identificar com algumas coisas, quem não passou, aguarde que seu momento vai chegar, né? Vamos começando pelo começo, né? Caro pra cacete essa merda. Quando eu tentei, né, tirar minha carteira, ou seja, eu fiz todas as etapas, né? Deu o quê? Uns 2.000, uns R$ 2.000, 2.500, tudo, eu acho. Chegou a dar uns 2.500, tudo, porque eu tive que refazer algumas provas práticas, né? Então, acho que morreu uns R$ 2.500 nessa brincadeira aí, né? Um monte de inutilidade. 80% do negócio é uma besteirada que não serve para porra nenhuma, né? Começando pelo teste psicológico que tem, né? Se é que é um teste, né? Até hoje eu não entendi, né? Porque o teste psicológico que eu fiz, vocês digam aí como é que foi o teste psicológico de vocês. O teste que eu fiz psicológico para iniciar o curso, né? Foi basicamente a mulher que estava lá que me atendeu, eu acho que era uma psicóloga, né? Acredito que seja uma psicóloga, né? Ela simplesmente me deu um papel em branco, uma caneta e falou para mim para que eu deveria fazer riscos verticais, um do lado do outro no papel, e que eles fossem todos iguais, né? Fossem todos do mesmo tamanho e da mesma distância cada um deles, né? O máximo de riscos que eu conseguisse fazer um espaço de tempo que era pré-determinado. Não me lembro exatamente quanto tempo, mas acredito que fosse uns 2 minutos, eu acho. Talvez de 2 a 5 minutos, eu acho. Eu me lembro que foi bem cansativo e eu fiz um cisquinho lá, quase, eu acho que eu cheguei a preencher uma folha inteira, um pouquinho, uma coisa assim. E eu percebi que eu não sei, eu tive certeza, né, eu já sabia, mas eu tive mais certeza ainda que as minhas habilidades com uma caneta são tenebrosas, né? Era um risco, às vezes saiu uns riscão maior que o outro. E nesse momento eu já fiquei meio preocupado que eu fosse ser rejeitado já no teste psicológico, porque eu não sei fazer riscos exatamente simétricos, né? Seja lá se esse é o teste, o objetivo do teste é ver se é simétrico o risco ou não, se é a distância, se eu tenho dislexia e começo a riscar para o outro lado e faço alguma outra coisa nada a ver. Não sei, não perguntei, só sei que eu passei nessa parte do teste, foi tudo certo, tá? Até aí eu tava grandão, tava vencedor, tá? Aí depois entra a pior parte, que eu acho que é a pior parte da autoescola, que são as aulas teóricas, né? São aulas infinitas, cara. Eu tava querendo matar e fazer a autoescola inteira rapidinho, porque eu não tinha muito tempo disponível. Eu tinha passado num curso de especialização, né, que dos próximos 2 anos ia me demandar muito tempo, né, que era
uma especialização em serviço, assim, que tu trabalha ao mesmo tempo e tal, e dava 60 horas por semana, e eu não ia ter tempo nenhum, não ia conseguir ser liberado para fazer autoescola durante esse tempo, né? Então eu tinha ali o tempo de, sei lá, 3 meses para fazer tudo, tá? Aí eu fiz as aulas teóricas, eu fazia todo dia as aulas teóricas, todo dia. Todo dia era umas 2 horas de aula. No final do dia, assim, lá, tipo, das 7 às 9, ou das 7h30 às 9h30, um negócio assim, né? Então era muito ruim, eram aulas enfadonhas, era 2 horas de aula, que não tinha conteúdo para 2 horas, né? Aí tinha aquele professor, aí tinha dois professores, né? Um dia era um professor mais jovem, assim, que era o metido a engraçadão, achando que naquele estilinho, aula de cursinho, sabe? O cara quer fazer o stand-up dele, mas é sem graça pra caralho. E no outro dia era um professor mais velho, assim, devia ter uns 60, 70 anos, claramente, já sem vontade de nada, né? Completamente na marcha lenta, e que era o grande desafio era ficar acordado, né? Enfim, só enrolação e a prova, e no final tu faz a prova teórica, né? Que é com um ponto específico da cidade, que é com um monte de gente vai lá no computadorzinho lá e fica marcando umas respostas objetivas lá que são inacreditáveis, cara. É inacreditável. Só, a prova teórica só mostra que as aulas são mais do que desnecessárias, né? Porque as opções das perguntas que tinham, né? E as opções de resposta na prova teórica eram impressionantes, cara. Era incrível. Era coisa do tipo, a pergunta era, imagine que você está dirigindo, e aí você observa que um pedestre está atravessando na rua à sua frente. O que você faz? Né? Daí era tipo, opção A, tu aguarda ele atravessar toda a rua, né? Tu acha que espera ele subir na calçada para depois tu seguir com o carro. Opção B, tu xinga ele para ele andar mais rápido, porque tu está atrasado. Opção C, tu acelera e atropela ele. Opção D, tu buzina para ele e ainda manda ele a merda, sabe? Eram as coisas assim que era só tu ser o mais politicamente correto nas respostas que tu tava dentro, tu acertava tudo. Eu fui lá e era 30 questões, eu acertei 28, assim, sem nem estudar, só nas aulas teóricas, né? Então é uma perda de tempo inacreditável. E a prova é ridícula. Então fizesse a prova difícil para cortar aí os malucos psicopata, né? Aí depois da prova teórica, então antes de pegar o carro de verdade, tu tem agora aquela aula do simulador, né? Que é um videogame, que é para ser um videogame, né? Que é muito esquisito, muito ruim, nada a ver. É pior ainda que jogar videogame, né? Menos realista que os jogos que tem hoje em dia, né? Do tipo Gran Turismo, Need for Speed, sei lá o que é que estou jogando, mas era muito ruim, né? São 3 telas, você tem uma tela na tua frente, uma tela na tua direita, uma tela na tua esquerda, aí tu tá na cabinezinha que é tipo um carro, né? O negócio é tão, tão ruim, né? Que tu vai dirigindo assim, né? Eu ia dirigindo muito mal naquilo lá. Eu errava tudo, eu não conseguia ver as placas, ficava muito, muito louco. Parecia que tu estava meio psicodélico, assim, um negócio, muito louco. Aí, e no final, assim, tinha a simulação de tu estar dirigindo embriagado, né? Eles tinha um negocinho lá que a tela começava a ficar embaçada, assim, tu não conseguia ver direito. E por incrível que pareça, eu dirigi melhor bêbado, né? No simulador, né? Então, o simulador não foi muito efetivo na minha parte, né? Porque, no mínimo, ele me incentivou a dirigir completamente embriagado, porque foi quando eu tive o melhor resultado. Eu conseguia fazer os negócios, talvez porque era mais lento, o jogo ficava mais lento quando eu estava embriagado e fazia o cara prestar mais atenção, assim, ficar mais focado, assim, menos distraído com a ruindade do equipamento, né? Mas esse aí também não tinha muito avaliação, assim, era só fazer, tipo, era umas 3, 4 aulas, eu acho, também, e nada a ver, assim, não serviu pra nada. Porque quando tu pega o carro de verdade, tu vê que também não serviu pra nada, o simulador não tem nada a ver com a aula prática, né? Primeiro, e isso era comprovado também porque o próprio instrutor das aulas práticas, no primeiro dia, no primeiro momento, ele já me disse que, que as aulas teóricas e o simulador, que eu era para esquecer tudo que eu fiz ali, porque eles não serviam para nada na rua, né? O instrutor que eu carinhosamente chamava ele mentalmente de canarinho da Praça Nossa, né? Porque ele era igual o canarinho, lembra do canarinho lá que ficava no telefone lá, daí o carinha lá falava, né? Tava conversando com a menininha,
Aí o canarinho falava alto no telefone um negócio, e o cara repetia, assim, e se dava mal, assim, sabe? Bem batido, bem antigo, assim. Nem sei se o canarinho tá vivo ainda. Enfim, é o cara que era igual o canarinho. Então vamos chamar ele de canarinho aqui, tá? Então o cara falou logo no início que as aulas teóricas do simulador não serviam para nada, né? Então, ou seja, o cara gastei semanas e muito dinheiro nas aulas teóricas e o simulador para nada, né? Então já começa bem. Mas vamos lá, né? Vamos lá, vamos fazer as aulas práticas, né? As aulas práticas para mim, pelo menos, eu nunca tive carro, né? Nunca tive, minha família também nunca teve carro, então era primeiras experiências, eu não tinha experiência nenhuma de dirigir, assim, nem de brincadeira, assim, que geralmente a pessoa vai lá, vai reto e volta, estaciona um pouquinho. Eu nem isso, nunca tinha nem pegado no volante na vida, nem de brincadeira, né? Lembrando algo que eu não falei ainda, mas só para deixar claro que eu fiz essas aulas teóricas no período do verão, né? Então, o verão de Porto Alegre, que é um inferno, né? 40 graus, um mormaço, sem vento nenhum. E o excelentíssimo carro que me deram, um Uninho destruído, estava com o ar-condicionado estragado, né? Que é uma maravilha, né? O cara gasta mais de R$ 2.000 no curso e não ganha nenhum ar-condicionado junto, ou seja, era as aulas na suadeira pegando pesado, certo? Tá, então só mais um contraponto aí. Só mais uma desculpa para eu dar pela minha má formação, né? E o meu glorioso instrutor canarinho é um grande responsável por isso também, né? Ele não sabia ensinar absolutamente porra nenhuma. E o que ele ensinava mal, né? E eu que já não sabia nada, eu ficava perdido a full, perdido pra caralho, né? O cara me ensinou errado no início, assim, cara. O início, que era o acelerar ali, tu pisa na embreagem, vai tirando aos pouquinhos até o ponto e vai acelerando ali pra dar arrancada sem dar um tiro na arrancada, né? O cara me ensinou errado até isso. Na primeira vez ele me ensinou pra eu ficar apertando o acelerador assim e tentar botar num ponto específico do carro e tirando, assim, muito, muito complicado. Eu fiquei uma semana fazendo assim. Eu acelerava mal sempre saía mal, demorava para achar o ponto, e quando achava o carro ia demais ou ia de menos, né? Ele demorou uma semana para perceber o que estava acontecendo. E aí teve até um dia que eu estava tentando acelerar e não conseguia, não ia, e não achava o ponto, e quando achava ia demais, assim, ele pegou e falou assim, oh, meu, o que tu tá fazendo, cara? Acelera aí. Deu, tipo, ele se indignou comigo, né? Daí eu do lado, assim, só falei, cara, não sei, eu tô aqui aprendendo, se eu soubesse, eu não precisava estar aqui, né? Daí eu acho que ele se tocou, daí ele foi lá e me ensinou de novo. Eu acho que ele percebeu a cagada que ele fez, assim, mas nunca admitiu também, eu também não falei nada, assim, né, pra não ficar chato pra ele, mas a partir dali eu já consegui acelerar certinho o carro, né? Peguei o jeito de acelerar, né? Que mais? Ah, a aula tinha 1 hora, né? Essa aula prática, né? E aí a gente rodava lá a gente rodava pela cidade aqui, né, pelos bairros ali, andava um tanto e voltava, né? Fazia o trajeto de volta pra autoescola, né? A autoescola, ela ficava perto da minha casa, tá? Então eu ia a pé e voltava. Então, como era pertinho, assim, coisa de 5 minutos, assim, uma quadra do lado, eu não levava nada, levava só a chave de casa, não levava celular, não levava coisa, não levava só a chave e o documento, né? Que era só para ir, dirigir e depois voltar para casa, né? Porque era de noite, assim, não queria ficar rodando ali, não ia ficar mexendo no celular também, né? Só que tinha um detalhe, cara, a gente terminava a aula, daí eu voltava lá pra rua na frente da autoescola, né? Eu estacionava o carro, tudo ali, e o canarinho sempre falava assim, que a gente chega a aula, por exemplo, ia sei lá, das 5 às 6, tá? Daí eu estacionava o carro 5 para 6, pum, para ter um tempinho ali para não estourar o tempo também, né? Até porque ele teria outra aula depois, né? Daí ele falava assim, sempre no final. Eu estacionava o carro, daí eu já ia tirando o cinto, pá, já ia saindo pra ir embora, né? Daí ele falava sempre assim no final, calma, cara, tem 5 minutos de aula ainda, a gente tem que ficar aqui esperando. Porque dele apontava, sabe, porque tem uma câmera aqui no carro, e o dono aqui do CFC, né, da autoescola, ele reclama comigo se a aula termina antes e aí pode não assinar como aula dada, e tu vai ter que fazer de novo, né? Exatamente, eu tinha que completar os 60 minutos inteiros dentro do carro, mesmo que eu não estivesse fazendo nada.
né? Era só pra bonito, né? Só pra inglês ver, né? E aí ficava esse tempo eu sem celular, sem nada pra fazer, ficava eu com cara de bunda, assim, o cara olhando pra frente, louco de raiva por dentro, né? E ele no Whats, e ele ficando no Whats ali, trovando umas gurias no Whats nesse tempo, né? Eu sei disso porque eu ficava espiando o celular, assim, de canto de olho, né? Porque eu não tinha mais nada pra fazer. E é isso aí, né? E é isso aí. Né? E outra coisa que me marcou das aulas com canarinho foi que nas últimas aulas práticas, que eu já estava dirigindo bem já, né? Pra fazer baliza, tava pegando aqui a Avenida Grande, aqui, dirigindo sozinho, já sem ele precisar falar muito, né? Que é tipo a Avenida Ipiranga aqui. Dando-lhe quinta marcha, ele já botava, não, tem que botar quinta marcha, mesmo que na prova não. É pra ficar no máximo na terceira, na hora da prova prática, né? Mas na vida real, tu vai dirigindo na quinta, aqui nessa avenida aqui, então já dá-lhe a quinta, ia lá e ia até a quinta marcha ali, tocando ele pau, né? Aí, aí uma das últimas aulas, assim, na última semana de aula, assim, das aulas práticas que eu tinha que fazer obrigatória, né? Eu tô dirigindo na Ipiranga, assim, na quinta marcha, ele voando, pá, pá, pá. Aí eu olho pro lado, assim, né? Que ele fica do lado, né? O instrutor. Eu olho pro lado, ele tá ali dormindo do lado, cara. O cara dormiu. O cara dormiu, eu ali, sei lá, na 15ª vez que eu tava dirigindo na minha vida, eu acho. Não me lembro quantas aulas eram, mas era uma das últimas, assim, né? Não tinha dirigido nem 20 vezes na vida, não tinha nem carteira, e o cara dorme do lado assim, meio da Avenida do Ipiranga, na quinta marcha ali, tacando-lhe pau, no limite da velocidade. Olha pro lado, tá ele dormindo. O cara deu uma pescada full assim, deu, tá, nem falei nada. Aí fui lá, pô, continuei dirigindo. É uma avenida grande, até chegar na autoescola eu dava sei lá, mais uns 10 minutos assim, 10 a 15 minutos na avenida. Dirigi uns 10 minutos aí do nada, deu uma chacoalhada no carro, assim, eu toda hora de bico pra ver quando é que ele ia acordar. Ele pega e acorda, assim, não fala nada, nem deu desculpa e acordou e ficou de boa, assim, como se nada tivesse acontecido, né? Eu me pergunto se, com os conhecimentos que eu tenho hoje em dia, se esse cara, ele corria risco de suicídio, né? Porque o cara dormia do meu lado dirigindo. Hum, sei não, hein? Sei não, né? Então vamos lá, então. Lembrando que mais uma coisa que eu só percebi depois que foi muito errado da parte dele foi que eu fiz uma aula, só a última aula prática foi no trajeto lá onde é feita a prova prática, né? Eu só conheci a pista lá da prova prática, fiz as coisas lá na última aula. Depois, conversando com as pessoas, eu vi que isso é um absurdo. No mínimo, tinha que ter sido na última semana inteira naquele local, né? Então, foi só na última aula que eu conheci a pista lá do negócio. Lá. Mas na aula eu mandei bem, pelo menos. Então, estava um pouco mais confiante, mas mais uma do seu canarinho, né? Que me fudeu. Tá? Então, aí eu fui para a primeira prova prática, né? Na prova, tu começa na baliza, né? Tu tem que entrar na baliza, estacionar, parar o carro, aí depois tu sai da baliza. Tu sai da baliza, estaciona no ladinho lá e pega o instrutor, o avaliador, né? Ele entra no carro e vai fazer o trajeto, né? Mas se tu erra na baliza, já deu pra ti, tá? Se tu bate ali nos cones, ou sobe na calçada, já era pra ti, tu não faz nem o trajeto, né? Então, na primeira prova prática baliza, acho que o cara fica mais tempo, que tá recém começando a prova ainda, já pega essa parte, né? Que já pode eliminar o cara. Mas fiz a baliza ali, ó, de maneira perfeita. Entrei, sinalizei para entrar na baliza, entrei, parei, pum, rapidinho, saí, sinalizei, estacionei, entrou o avaliador, eu já vibrando, já que já tô zerado aqui, já passei a baliza zerado, vou ter uns pontinhos para gastar durante os trajetos, né? Tudo de boa, porque o máximo que tu pode ter de pontos são 3 pontos, né? E aí cada infração tem certa pontuação que tu toma. Quanto mais grave, mais ponto é. Tu vai e aí tu é eliminado no meio da prova, tu pode ser, né? Então, mas se eu sair da baliza já zeradinho, então eu vou poder comentar, errar uma sinalização, alguma coisinha assim, eu poderia fazer ainda no trajeto, né? Que é fazer um monte de coisa lá no bairro, dar um voltão lá e tu acaba fazendo um pouquinho de tudo, né? Mas aí chegou a avaliadora e já me larga a bomba. Ele sentou dentro do carro e falou: olha, tá, a gente vai fazer o trajeto sim, mas só pra te avisar que tu já tomou 3 pontos já, né? Deu 3 pontos como, cara? Fiz a baliza perfeita, saí, sinalizei, pá, estacionei aqui certinho, distância ali
Acho que era até 50 centímetros, não é uma coisa assim? Já nem me lembro mais a distância, né? Porque eu já esqueci muita coisa, porque eu já. Algo muito traumatizante, né? Daí ele me falou que eu tomei 3 pontos porque o sinal que eu dei o sinal ao sair da baliza, né? O sinal para estacionar do lado da calçada, né? Para pegar o avaliador, né? Tu sai da baliza e tu dá o sinal pro lado que tu vai estacionar, né? Mas aí ele falou que não, porque tu deu o sinal um pouquinho antes de tu tirar o carro inteiro da baliza. E tem que tirar o carro inteiro da baliza, aí depois tu dá o sinal, aí depois tu estaciona, né? E eu tenho certeza que eu tirei o carro inteiro, porque eu fiquei exatamente cuidando disso, eu fiz na manha, eu fiz certinho, cara. E o cara já saiu mandando essa, né? Eu percebi a maldade no olhar do ser humano, né? Modéstia à parte, eu tenho uma percepção assim meio light to me, né, que eu percebo o olhar maquiavélico, então já fiquei louco ali, né? E aí comecei a discutir com ele dentro do carro, né? Não, que absurdo, como assim? Eu tirei, eu tenho certeza. Ele, tu tem certeza mesmo? Eu, não, eu tenho certeza, sim, cara. Fiquei olhando. Não, mas faltou um pouquinho, coisa de 1 centímetro, não sei o que. Ah, nada, por 1 centímetro. Eu já pensei, por 1 centímetro o cara tá falando isso, né, cara? Tá, mas aí eu respirei fundo, tá, tô com 3 pontos, vou dar o gás aqui, não vou errar nada no trajeto inteiro aqui, vou fazer tudo no brilho, né? Aí eu fiz tudo, fui fazendo o percurso lá, pá, como é que é retorno de 3 pontos, você começa com retorno de 3 pontos do nada, já manda fazer aquele retorno de 3 pontos, engatei a terceira marcha sempre que dava, né? Porque ele fala que tu tem que engatar a terceira marcha sempre que dá, mesmo que seja meio do bairrozinho assim curtinho, mas tu tem que engatar a terceira marcha em algum momento, né? Sinalizando tudo, pá, parando nos pares ali certinho, pá, carro embicando o carrinho um pouquinho ali para pedindo passagem, dando passagem para os outros, pedestre, preferência pedestre, subindo, descendo, pá, sinalizando, parando no meio da rua ali, no momento que é para parar para fazer a curva em L lá, não é? Bah, tudo perfeito, vibrando, bombando. Eu, meu Deus, não acredito, pô, vou passar esse negócio aqui. Aí chegou no momento lá de subir a lomba. Vamos subir a lomba, vamos lá. Tava confiante. Subi a lomba certinho. E ele falou: estaciona aqui na lomba. Eu, sinalizei para a direita, estacionei, parei o carro na lomba. Perfeito, perfeito. Perfeito, perfeito. Aí ele falou: agora acelera, vamos fazer a volta lá em cima lá e vamos voltar lá pro início lá, estacionar e para terminar a prova. Eu, vibrando, assim, carrinho, Uno velho lá, com aquela troca de marcha ruim dele lá, que era o carro era destruído, não tinha ar-condicionado, não tinha nada, né? Lembra que não tinha nem ar-condicionado, imagina então o câmbio ali de marcha. Aí fui lá, pá, sinalizei para a esquerda, rolei, não tinha ninguém, sinalizei para a esquerda, botei a primeira marcha, saí do ponto morto, botei a primeira marcha. Quando eu botei a primeira marcha e acelerei, o carro deu uma patinada. O carro começou a patinar e eu achei estranho. Como assim, cara? Tô no ponto certo. Eu olho para baixo, assim, olho para o câmbio. O carro sozinho, o desgraçado do carro, ele pulou sozinho da primeira marcha para a terceira. Eu tava aí para a prova, para o pau no cu ali do meu lado, eu estava tentando acelerar na terceira. Eu cometi o erro de querer acelerar na terceira marcha, né? Propositalmente eu tentei acelerar na terceira marcha, né? Eu fiz todo o diabo da prova, fiquei 20 minutos rodando com aquele pau no cu do lado, parando, acelerando, virando, fazendo todos os negócios, tudo acelerando na primeira, não, mas na lomba ali eu ia querer acelerar na terceira, né? E aí patinei, fui pro saco. Ao final da prova, bati mais boca com ele por questão lá da baliza, né? Porque se não fosse aquele negócio eu teria sido aprovado, porque essa patinadinha aí teria me dado no máximo 1 ponto, no máximo 2, se fosse. Seria só isso, eu teria sido aprovado. E aí me ferrei por causa de um pau no cu do lado e por causa de um carro desgraçado de velho que me fudeu, né? Aí eu descobri, após essa primeira falha, que eu não posso fazer a prova na semana seguinte. Né? Porque é um dia por semana para fazer a prova que tem, né? Eu tenho que esperar 15 dias, no mínimo 15 dias, para poder refazer a prova. Então, foi lá o seu Pablo esperar 15 dias de novo para fazer a prova, né? Aí fui lá, então, na segunda tentativa. Na segunda tentativa eu estava bem confiante já, principalmente na parte da baliza, né? Eu já tinha dominado a baliza. Na prova anterior, eu tinha perdido pouco por causa
do avaliador lá que pau no cu. Eu já tinha pensado, tá, vou fazer a baliza como eu fiz antes ali, vou entrar certinho, tá, fiz tudo sem posição, e na hora de sair eu vou tirar o carro pra caralho antes de dobrar e estacionar, né? Vou tirar o carro a full e vou dar o sinal um pouquinho mais pra frente antes de dobrar, né? Dito e feito, fui lá fazer a baliza dominando, vou até ganhar tempo aqui, né? Porque para ter bastante tempo, porque o baliza tem um tempo pra fazer, né? Acho que era 1 minuto e meio, um negócio assim, vou fazer de boa aqui. Vou fazer a baliza rapidão aqui para ganhar tempo e tal. E aí vou lá, tô fazendo a baliza, entrei na baliza de costa, né? De ré. Aí do nada, a avaliadora que tá lá fora, que era uma mulher dessa vez, né? Uma velha, começa a gritar que eu tava reprovado, porque eu subi com o pneu na calçada, né? Eu tava tão louco, eu tava tão ansioso, assim, um jeito tão psicodélico do negócio, bem louco, assim, adrenalina, endorfina, que eu nem senti o carro levantar, né? Então, eu tive que acreditar na palavra dela que eu subi, né? Porque eu, particularmente, nem senti o pneu subir na calçada, né? Aí tudo bem, eu tava resignado, que merda, olha a cagada que eu fiz, meu excesso de confiança é foda, né? Aí, aí então tá, né? Aí eu desci o carro fui um pouquinho pra frente, né? Para o carro não ficar em cima da calçada, né? Aí eu tava ajeitando ele ali, parando ele certinho ali, né? Não vou sair do carro com ele para de mar. Ali, freio de mão e tal, parando, tirando o cinto, sabe? Tirando o cinto devagar, meio já meio triste comigo mesmo, decepcionado comigo mesmo, falando, meu, que é isso? Que eu fiz? Meio triste, cabisbaixo já, né? Dei uma murchada full dentro do carro, enquanto eu tava assim, meio que me resignando, assim, essa avaliadora, a mulher, essa velha começa a gritar de novo, começa a gritar de novo, assim, pra mim, falando mais alto, assim, lá do lado de fora, né? Tu foi reprovado, moço, sai do carro, tu foi reprovado, sai do carro, sai do carro. É pra tu sair do carro, não é pra ficar no carro, não é pra tu dirigir mais, tu não vai dirigir mais, sai do carro, tu foi reprovado, vai tentar de novo da próxima vez. Eu já, aí da tristeza, eu já fui pra raiva, né, pra fúria. Já saí puto da cara de novo, gritando com ela de volta, que ela não tinha empatia nenhuma, não tinha preparo não tinha senso nenhum, né, com o momento triste que eu tava ali, né, tava cabisbaixo, né, um momento de derrota, um momento de falha, né, então faltou nesse momento senso, um momento triste que o cidadão passava ali, né, ainda mais que tem um monte de gente assistindo, as pessoas que vão fazer a prova também assistindo e tudo, e eu peguei, nem esperei, fui me embora sozinho, chamei um Uber e fui me embora sozinho, né. Então, tinha mais 15 dias para fazer a próxima tentativa, né? E eu só tinha mais essa próxima tentativa de horário, né? Lembro que eu ia começar um curso muito, muito em breve, assim, tinha só mais aquela tentativa, depois daquela eu já não ia ter mais horário, então eu já estava bem ansioso, né? Foi logo depois do carnaval ainda, teve uma pausa do carnaval, e eu não fiz nenhuma aula prática, assim, antes, também não quis gastar, estava indignado, e vou lá, paguei para mais uma prova prática. Aquela prova prática eu acho que era 100 pila, 150, uma coisa assim, né? Então vamos lá, mais uma prova, mais uma tentativa. A próxima era a última também, né? Porque eu não ia conseguir fazer mais, por causa não ia ter horário disponível. E aí, nessa terceira e última tentativa, né? O melhor aconteceu. Né? A gente ia para a prova com o carro, que a gente ia fazer a prova, né? A gente se encontrava na autoescola, né? Todo mundo que ia fazer a prova, que era da mesma autoescola, com aquele carro, com aquele com aquele instrutor, com aquele mesmo instrutor, né? Que era o Canarim. Ele levava a gente com o carro, né? Até o local da prova, né? Então a gente ia lá de manhã cedinho, todo mundo ia apertadinho no carro lá, um na frente, três atrás, assim, bem todo mundo que dava, né? Daí a gente foi com aquele Uno desgraçado, né? E o que me acontece no caminho, né? No caminho para a prova, a merda do Uno, ele conseguiu estragar no caminho, pifou, parou, deu uma pane, deu um tilt na merda do Uno, né? E a consequência disso foi que a prova, para todo mundo que ia fazer naquele carro, foi cancelada. Né? Ou seja, ninguém ia poder fazer aquela prova naquele dia, ia ter que esperar mais 15 dias para poder fazer, porque o sistema não permite fazer a prova de novo, né? Ou fazer de tarde, ou fazer num dia diferente. Não. O sistema ele é automático, né? Ele é muito burocrático. O sistema é muito inteligente, né? Os robôs são superiores aos seres humanos.
e a gente guia a nossa vida a partir disso, né? Seja a prova foi cancelada para todo mundo que estava naquele carro, e eu que só tinha mais aquele dia, não ia conseguir mais, eu não tive mais horário disponível para fazer a prova pelos próximos 2 anos, né? E essa foi a minha saga em não conseguir tirar a carteira de motorista, né? O que me tornou um especialista e certificado em chamar Uber e andar de bicicleta. Que desgraça, né? Só gastei dinheiro, só perdi meu tempo, só passei raiva. Muito provavelmente meus cabelos brancos iniciaram após este período de algumas semanas e meses, né? Quem sabe um dia eu tento de novo. Não sei, a princípio não tentarei, certo? Este então foi o episódio do confessionário, onde eu confesso as coisas, né? Quem sabe o que eu irei confessar? Estou pensando em algumas coisas para confessar para os outros, não sei ainda o que, mas teremos novidades em breve. Me sigam então lá no Instagram, que é o @emcolapsopodcast, né? Ou mandem e-mail para o emcolapsopod@gmail.com. Tá tudo na descrição aí, sigam, escutem no Spotify, nos agregadores aí de podcast, tá na maioria deles também. Comentem, deem um feedback aí, como é que estão achando. Mandem algum áudio, se quiserem mandar áudio, eu tô descobrindo aqui que dá para responder, dá para botar o áudio das pessoas que mandam, né? E é isso aí, cara, e é isso aí. Confessando as coisas, botar para fora, tirar a vergonha da cara e vamos em frente. Até o futuro, pessoal!